Oi, bom dia, boa segunda-feira, boa semana. Queria levantar um questionamento. Você acha que Deus tem os preferidos ou os escolhidos dele? Aqueles os quais ele vai favorecer mais? Olha só o que a palavra diz sobre isso. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E aí tá uma chave para responder essa pergunta, né, biblicamente. Deus ama os que o amam. Isso não significa que Deus não ama todo mundo, porque Deus ama. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, o sacrifício de Jesus foi por todos. Deus ama a criação. Deus viu quando Deus criou o mundo que tudo era bom, né? Deus ama as pessoas, mas não ama o pecado delas. Então Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas então por que nesse versículo de Provérbios 8:17 ele fala eu amo os que me amam? Porque olha só o que diz em Mateus, vai te ajudar a entender melhor. Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o sacrifício foi para todos, o sacrifício de Jesus foi para todos, mas aqueles, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então o que nele crê não vai perecer e vai ter a vida eterna. Vai ser só o que nele crê. Então isso já afunilou, né? Já tirou um monte de pessoas do núcleo desse, né? Já excluiu um monte de pessoas disso. Não porque Deus não queira, porque a palavra também diz que Deus quer que todos se arrependam e tenham a salvação, mas para que a salvação venha até a vida das pessoas, eles precisam se arrepender e mudar de vida e crerem em Jesus. Então, o que de fato acontece é que eu vou me fazer escolhido. As minhas decisões, o que eu faço vai tornar de mim um escolhido, porque muitos são chamados, mas poucas pessoas querem pagar o preço para ter o favor de Deus. Não que seja algo que eu vá pagar e Deus vai me retribuir, não. Mas aquele que busca, aquele que ama a Deus, ele diz na palavra, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então a gente tem que ir até ele, a gente tem que ir buscar, a gente tem que amar. E como é que nós vamos amar a Deus? Buscando a ele, cumprindo os mandamentos, né? Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Então, o fato é que os escolhidos são aqueles que querem. E quem quer, age. Quem quer, toma atitude. Quem quer, busca. Então você ser um escolhido vai depender da sua atitude e do que você vai fazer com o que Deus te deu. Deus te deu a promessa. Então você tem que crer e ir até o fim para ver essa promessa se cumprindo e obedecer a voz de Deus. Aquele que não obedece não vai ver a promessa de Deus se cumprindo. O povo que saiu do deserto com Moisés tinha que obedecer a voz de Deus pelo caminho para poder chegar na terra prometida, porque eles, né, precisavam ouvir a voz de Deus e precisavam obedecer ao Deus que eles serviam. Como diz lá em Deuteronômio 28, né, essas bênçãos virão e te alcançarão, mas é só se você obedecer. E aí depois ele fala, na continuação do Deuteronômio 28, as maldições que vêm sobre aqueles que não vão cumprir a vontade de Deus, que não vão obedecer à voz de Deus, que vão ser aqueles que vão pecar contra Deus. E só para completar aqui, né, a Bíblia diz lá em 1 Pedro que os olhos de Deus estão sobre os justos. Então, se você for justo, os olhos de Deus vão estar sobre você e os ouvidos de Deus atentos na sua voz. Então, o que acontece não é que Deus tenha filhinhos preferidos, os filhinhos de papai ou algo assim, né? O que acontece é que essa pessoa que você olha e fala, essa pessoa é muito favorecida por Deus, então ela está sendo justa. Não que isso seja, né? Não que essa pessoa, isso seja um padrão, né? Porque o sol nasce para todos. Então todo mundo vai ter os seus dias de luta e os seus dias de glória. Não é porque você não está vencendo no momento
que você não esteja sendo justo, mas é isso que acontece, né? Então tá, pessoal, uma boa semana, um beijo, Deus abençoe vocês.